Querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora Betel da lição de adultos. Hoje teremos o imenso prazer de aprendermos sobre a lição número 6 com o tema A Grande e Perfeita Salvação de Cristo Jesus. Por que, Thiago, nós necessitamos dessa salvação de Cristo Jesus? Será que é necessário essa salvação para minha vida? Logo eu que faço tantas coisas boas, logo eu que pratico coisas exemplares na sociedade, nunca roubei, eu nunca prejudiquei o meu próximo, eu nunca denegrei a imagem de ninguém, eu vou para todos os cultos. Será que é necessário eu confiar plenamente em Jesus? É o que nós iremos aprender hoje, né? A salvação, ela não é mediante as obras, mas ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Quero falar algo a você que está assistindo pelo YouTube. Na descrição do vídeo tem um link, você pode clicar no link, será direcionado para a plataforma do EBD em Foco. Na plataforma você pode ter acesso, né, aí aos slides, né, dessa lição em PowerPoint. Você pode então passar a baixar, a fazer o download deles para você dar aula em sua classe de aula. Mas vamos aqui então aprofundar um pouco no conhecimento aqui. Não é um conhecimento muito profundo que eu tenho, mas é algo que eu aprendi e quero compartilhar para cada um de vocês. Eu fico desde já feliz por estar contribuindo de alguma forma no conhecimento, que vem agregar o conhecimento de cada um de vocês que está assistindo, que está ouvindo no canal EBD em Foco, amém? Vamos então lá. Por que, Tiago, eu necessito dessa salvação de Cristo, né? O textuário, aqui houve um erro aqui na digitação, está em Lucas, né, capítulo 19, versículo 10, né, que está em Lucas 191, sangue do Cordeiro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tiago, quem está perdido? Nós iremos aprender na frente. Todos nós estamos perdidos. Todos nós estamos corrompidos. Toda a humanidade ela está destituída da glória do Senhor. E é por isso que existe uma necessidade de nós, seres humanos, confiar plenamente em Cristo. Isso nós iremos aprender um pouco mais adiante. Vamos aqui para a verdade aplicada. A salvação é um presente oferecido por Deus à humanidade. Ela é o quê? Um presente. Um benefício que não depende de nenhuma obra humana. Ainda há pouco eu falei, será que eu necessito de Cristo? Né? Resumidamente, me fazer uma aplicação aqui dessa verdade aplicada, né? Ela já é aplicada, né? Mas eu quero fazer uma aplicação, né? Essa salvação que eu e que você pode obter, ela não é pelos nossos méritos. Não é porque eu vou na igreja, não é porque eu dou dízimo, não é porque eu oferto, não é porque eu pratico inúmeras coisas boas, entendeu? Que eu mereço essa salvação. Todas as pessoas que serão salvas em Cristo Jesus, ela será salva não porque ela merece, não porque ela praticou boas obras, não, mas porque é um presente, é uma dádiva, é graça, é um favor que nós não merecemos e veio de Deus, amém? Vamos prosseguir na lição, e na lição você vai ver no decorrer dela inúmeros versículos, né? A lição mostrando para nós a necessidade de nós termos Cristo em nossa vida. Por que nós necessitamos de Cristo? Nós estamos perdidos, né? E depois que nós somos salvos, depois que nós estamos em Cristo Jesus, as nossas atitudes, quais são? Essas que eu acabei de falar. Vamos praticar as boas obras, frequentar as igrejas, né? Temos uma boa comunhão com os nossos irmãos. E o melhor de tudo é a nossa comunhão para com Deus, que estava corrompido no pecado, e agora, mediante Cristo na cruz do Calvário, temos ela novamente. Amém? O texto de referência está em Romanos, né, capítulo 3, versículo 19 e o 20, e Efésios do 8 e até o 10. Né? Aqui no Romanos ela vai falar sobre a lei. Né? Eu vou fazer a leitura rapidamente. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo está falando aqui para a igreja de Roma aqui,
A lei, ela veio para mostrar para a humanidade aonde que a humanidade estava fundada, a que ponto a humanidade tinha se perdido, tinha se corrompido. E agora na frente em Efésios, Paulo fala, porque pela graça vocês são salvos, nós somos salvos. Essa graça é um favor que nós não merecemos. Por meio de quê, Tiago? Por meio de uma fé que eu e você, nós confiamos, nós depositamos em Deus. E o que mais me chamou a atenção nessa passagem, logo quando eu leio no começo da minha caminhada cristã, é que essa terceira parte do versículo diz assim, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, o que me faz crer em Cristo não é a minha vontade, não é o meu desejo. Eu não fui, eu não depositei, melhor dizendo, a minha confiança em Cristo porque eu gostei de escutar a palavra de Deus. Não foi por causa disso, mas porque Deus plantou no meu coração esse desejo, essa chama que nunca vai se apagar pela graça e misericórdia de Deus em crer em Cristo. Ou seja, nós somos salvos pelo amor que nós não merecemos, por meio de uma fé. Só que essa fé ela não é de nós, ela vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criados em Cristo Jesus para quê? Para praticarmos as boas obras, na qual daquela que foi que Deus preparou para que nós possamos andar nelas. Ou seja, Deus cria o ser humano pecou, correto? Beleza. E aí Deus coloca no coração do homem o desejo de buscar a Ele, a vontade. O homem, em inúmeras vezes, tenta se distanciar de Deus, tenta se distanciar. Mas o que nós observamos na palavra de Deus, desde Gênesis, quando o povo se corrompe, lá quando Adão e Eva se corrompe, até Apocalipse é que Deus vem o tempo todo tentando lutar em aproximar o homem para com Ele. E o homem sempre dizendo, eu não te quero, com as coisas deste mundo. Amém? Então, baseado em tudo isso que eu falei, é nossa lição de hoje. Vamos lá. Introdução. A salvação, ela é uma ação de Deus, né? Que é um favor que nós não merecemos. É impossível de ser produzido pelo ser humano. Um benefício legítimo de Deus. Como eu falei, o ser humano em si, ele só procura a própria condenação, a própria destruição. Então não tem como o ser humano dentro dele criar um desejo dele, a não ser se não for pela vontade, pela intervenção de Deus na vida do homem. Amém? Vamos então para a necessidade da salvação. Em termos práticos, todo ser humano já nasce sob o domínio do pecado, destituído da glória de Deus, e por esse motivo necessita de salvação. Nós já aprendemos isso no decorrer das nossas lições, que por Adão e Eva ter pecado, esse pecado entrou no mundo, não foi assim que Paulo falou em Romanos 5, né? Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todo também a morte passou-se a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então toda geração que está na terra, ela é pecadora. Toda geração que está na terra, por mais que você seja bom, por mais que você pratique as boas obras, mas tem alguma coisa dentro de você que você faz de errado. Não existe ninguém perfeito, só existiu um, o nome dele foi Jesus, Yeshua HaMashiach. Só existe esse que foi perfeito. Portanto, todos pecaram. Paulo diz que todos pecaram, todos estão destituídos, todos carecem, todos necessitam de Deus, de uma intervenção divina. Bem, a salvação ela é um retorno a Deus e aos seus princípios. É o rompimento com uma vida errante e digna de condenação. Nós temos que entender que o homem perdeu a comunhão que ele tinha para com Deus. Quando o homem perde essa comunhão, Deus, ele quer de todas as maneiras trazer essa comunhão novamente de o homem para com Deus. Porém, como eu falei ainda há pouco, o homem, você observa na Bíblia, nas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, o homem tenta o tempo todo se distanciar de Deus, se corromper ainda mais. E Deus vai lutando, até que consegue, mediante Cristo na cruz do Calvário, dar a comunhão novamente para com o homem, diante de Deus. Amém? Então vamos ver aqui, a salvação foi elaborada desde a eternidade, né? O plano da salvação pode ser divino, ou melhor dizendo, o plano da salvação, por ser divino, ele é perfeito. Ele foi elaborado desde antes da fundação dos tempos. E significa que mesmo Adão tendo desobedecido a Deus e colocado toda a humanidade em desgraça, Deus nunca perdeu o controle, pois a salvação foi elaborada antes mesmo que Adão pensasse em existir. O homem, irmãos, professores, alunos, ele não surpreendeu a Deus quando ele pecou. Até porque Deus já tinha planejado, a Bíblia diz que Deus, né, sacrificou o cordeiro antes da fundação do mundo. Quando nós queremos falar sobre o primeiro subtópico aqui, que a salvação foi elaborada desde a eternidade, nós estamos querendo falar a você, prezado aluno, professor, que Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou. Amém?
Eu não vou me aprofundar aqui. Você, professor, pode aprofundar na sua sala de aula. Vamos para o segundo subtópico, para nós ganharmos tempo. A salvação é o resgate do perdido, né? Por que, Tiago, necessitamos tão urgente da salvação? Porque a Bíblia nos ensina que o homem sem Deus, desculpa, ele está perdido e por esse motivo precisa ser resgatado. Eu falei ainda há pouco, não há um ser humano que possa resgatar o outro. Os recursos humanos, tais como as boas obras, o dinheiro, as boas intenções, são insuficientes para a salvação. Era necessário Deus ele satisfazer a sua ira. E para Deus satisfazer a sua ira, ele teria que ter um sacrifício vivo para satisfazer a sua ira. E foi isso que o nosso Jesus Cristo de Nazaré ele fez. Mas Cristo Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir, nos livrar, nos resgatar das nossas falhas, dos nossos pecados. Jesus foi lá e nos livrou, nos libertou da nossa escravidão, que era o pecado. Fomos comprados e libertados da escravidão do pecado. Antes éramos escravos do pecado, agora devemos viver como servos de Cristo. Subtópico número 3. A salvação é a união entre o homem e Deus. Eu falei ainda há pouco que o homem tinha perdido a sua comunhão diante de Deus. Que a comunhão que havia entre o homem e Deus havia se corrompido pelo pecado. Né? A vida eterna, ela é uma dádiva que o Senhor gratuitamente nos tem oferecido para expressar o seu grande amor. Ela se apoia única e exclusivamente na morte expiatória de Cristo. É a única condição para recebê-la. E que nós estejamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, isto é, unidos pessoalmente e pela fé nele. Jesus comparou essas vidas opostas às duas portas. A larga que conduz ao caminho da perdição e a estreita que conduz à vida. Há muitas denominações por aí liberando todo tipo, né, de doutrina que venha restringir o homem, envergonhar o homem. Quando eu me refiro à doutrina, não estou me referindo aqui ao estatuto da igreja, né, a regra de fé da igreja, não. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, existe o costume e a doutrina. Eu não vou me aprofundar nisso, eu vou fazer um breve comentário. Os costumes, quais os costumes? Antigamente as mulheres não podiam andar de bicicleta. As pessoas não podiam assistir televisão. Isso era um costume, não tem base bíblica para isso. Mas hoje nós observamos que todas as pessoas podem andar de bicicleta e, por sinal, faz muito bem para a saúde andar de bicicleta. As pessoas assistem televisão. Realmente existem muitas desgraças que passam na televisão, que acabam corrompendo nossas famílias, que acabam trazendo desgraça para nossas famílias. Mas existem ainda algumas coisas boas nas televisões, né? Principalmente pela TV por assinatura. Isso era costume. Doutrina, né, é aquilo que tem base bíblica. É aquilo que está escrito no Antigo Testamento. É aquilo que tem respaldo no Novo Testamento. Né? E a salvação, ela trouxe essa comunhão que havia corrompida, né, pelo pecado no homem. Né? E existe essas duas portas que o homem ele acaba escolhendo, né, para passar a sua vida eterna. Alguns tentam e passam aí a sua vida toda fazendo os seus bel prazer, vivendo das suas maiores desejos, né, se corrompendo dia após dia com seus desejos. E outros não, outros procuram se estreitar em suas vidas, outros procuram deleitar-se no Senhor, outros procuram ser chamado de quadrado, ser chamado de velho rabugento, que leva os seus netos, que leva os seus filhos para a igreja. Para que isso? Mas mal sabem as pessoas que essas levadas dos seus avós para as igrejas é para que eles possam aprender um pouco mais sobre esse caminho estreito. Portanto, existem esses dois caminhos, a larga e o estreito. Sem sombra de dúvida, a larga não é a que leva para o céu, mas é a que leva para o abismo eterno. E a estreita é aquele caminho apertado. Como eu falei ainda há pouco, existem muitas religiões, instituições, melhor dizendo, por aí, eslarguecendo, né, liberando tudo dentro das igrejas, né? As pessoas hoje cantam de qualquer jeito, pregam de qualquer jeito, praticam, né, as coisas dentro da igreja de qualquer jeito, e isso acaba chateando a presença de Deus. Quando me falo chateando, eu falo distanciando Deus das denominações. E isso não estou falando aqui, não é uma novidade, mas infelizmente hoje nós observamos que para Deus se fazer presente no meio de uma igreja, hoje, de uma instituição, é muito difícil. É muito difícil. Hoje poucas vezes você escuta
né, revelações, você escuta profecias, ou melhor dizendo, você até é difícil ver hoje salvação. Salvação que eu me refiro não é uma pessoa falar, um pregador pregar e insistir ali, você quer aceitar Jesus, você que não é crente, quer aceitar Jesus, e fica insistindo ali, a pessoa, não, tá bom, eu quero aceitar Jesus. Isso pra mim é constranger a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu tava no culto na rua, e o irmão tava pregando, e aí um cara no meio da pregação falou assim, eu quero esse Jesus aí que salvou Zaqueu. E foi chorando no pé do pregador e pediu oração. E hoje o cara é salvo, é liberto, no nome de Jesus. Graças a Deus. Isso pra mim é a salvação. Isso pra mim é arrependimento verdadeiramente. Agora, essas salvações, a maioria delas que nós vemos hoje dentro da igreja, que o pregador chantageia a pessoa, isso daí não é salvação, meu amigo. Você tá praticamente condenando a pessoa ainda mais para ir pro inferno. Amém? Vamos então para o segundo tópico. Até porque eu enrolei muito aqui. Peço perdão. Os processos que envolvem a salvação, né? A salvação em si é um conjunto no qual alguns fatores passam a agir na vida do cristão, conduzindo cada vez mais a profunda intimidade com Deus. Destacaremos aqui os principais pilares dessa consolidação, a regeneração, a justificação e a doação. Vamos lá. O que acontece na vida da pessoa para ela crer em Cristo, né? Nós iremos então aqui aprender aqui algumas coisas que acontecem na vida do crente, na vida da pessoa, melhor dizendo, na vida do ímpio, né? Ele crendo em Cristo, agora no caso, ele não é mais ímpio, agora ele é salvo em Cristo Jesus, ele nasceu de novo. Nós iremos observar o que acontece na vida dessa pessoa. Ele é regenerado. A regeneração é uma ressurreição espiritual. É uma mudança instantânea operada de maneira secreta por Deus em cada um de nós. E só se conhece em seus resultados, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para praticarmos as boas obras. Escrevendo aos Efésios, Paulo afirmou que a santificação implica em despojar-se da maneira passada de viver e vestir-se de nova, que é criada pela justiça e santidade oferecida por Deus. Essa vida nova não resulta de esforços humanos para reformar a alma, mas sim de uma obra criadora de Deus em nós. Não mintais uns aos outros, porque já vos despisteis do velho homem com os seus feitos, e vos vestisse de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Tiago, o que é essa regeneração? Por que ela acontece na minha vida? Por que ela acontece na vida de cada pessoa que tem Cristo? Você lembra que o Adão e Eva, ele tinha uma comunicação com Deus lá no início da humanidade? E que essa comunhão, que essa comunicação, que todos os dias à tardezinha Deus descia no jardim, conversava com o homem, ela foi corrompida, ela foi quebrada? Pois é, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles tinham muitas intimidades para com Deus. Alguns estudiosos bíblicos dizem até que eles viam as coisas espirituais, né, como os anjos, né, e assim por diante. Essa classe espiritual o homem enxergava, Adão e Eva enxergavam. Só que quando pecaram, eles perderam esse nível de visão espiritual. Portanto, quando o homem crê em Cristo Jesus, ele é regenerado das suas atitudes. Que atitude, Thiago? A atitude de pregar o evangelho. A primeira atitude que acontece na vida de uma pessoa, quando ela crê em Jesus, pelo menos penso eu, baseado na palavra de Deus, é ir buscar uma alma. É ir atrás de uma pessoa que necessita de Cristo. Por quê, Thiago? Porque, para mim, o que Cristo veio fazer nessa terra foi o que estava escrito lá no começo. E ele veio buscar quem? Aquele que estava perdido. A pessoa, quando crê em Cristo Jesus, ela é regenerada para buscar aqueles que estão perdidos. Pelo menos é esse conhecimento que eu tenho. Pelo menos foi isso que eu aprendi na minha juventude, na minha caminhada cristã. E as outras coisas virão acontecendo, como praticar as boas obras, como ela vai ser regenerada também para ser fiel a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Ela vai ser regenerada também para, por exemplo, se ela matava, agora não vai mais matar, porque isso não faz parte da vida de Cristo Jesus. Como assim, Tiago? Porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, agora não vive mais
o homem carnal, mas vive agora o homem espiritual, Cristo agora que vive no ser humano. Amém? Então, essa é a regeneração. A justificação, nós iremos aprender um pouco, eu vou fazer só a leitura de um slide. Entendemos por justificação o ato pelo qual Deus perdoa os nossos pecados e nos considera justos diante dele. A palavra justificar é uma expressão judicial. Justificar é o quê? Pronunciar alguém inocente, tornar a ele justo. O emprego desta palavra no Novo Testamento entende-se para além do perdoador, o pecador, e remover a condenação. Significa também colocar o culpado na situação do homem justo. Você pega o homem que está totalmente corrompido, condenado, né, por alguma infração que ele cometeu. Você pega um homem aqui que não cometeu essa falha. Você pega esse homem que não cometeu a falha, coloca no lugar desse homem que cometeu inúmeras falhas. E esse homem que não cometeu nenhuma falha, ele paga pelo preço, né? Foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo não tinha nenhuma falha, nós tínhamos todas as falhas. E então, Cristo, ele é condenado, né, em nosso lugar. E ele, ou seja, ele nos inocentou. Ele tornou nós justo. Ele se tornou injusto. Ele se fez impuro. Ele se tornou maldito. Para que nós pudéssemos ser livres. Para que eu e você pudéssemos ser justificados diante de Deus. Quando Deus olha agora para o homem, quando Deus olha agora para a humanidade que crê em Cristo, ele não vê mais uma humanidade corrompida, ele não vê mais uma humanidade desgraçada, ele não vê mais uma humanidade que afetou a Deus com os seus pecados, não. Mas ele vê uma humanidade justificada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então isso significa justificação. Tornar aquele que é culpado justo e tornar o justo culpado. Foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A doação. O que é, Tiago, a doação? A doação é o processo pelo qual uma criança é aceita em sua família. Quando, por natureza, não tinha direito algum de pertencer àquela família. Mas lembra que está escrito em João 1,12? Mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você imagina aí uma família que não pode ter filhos. Ela vai em um asilo, ou vai no asilo não, asilo é para velho, né? Desculpa. Ela vai em um instituto de adoção. Vai lá e adota uma criança, né? Essa criança não pertencia a eles, pertencia a outra família. Mas essa família vai lá e adota aquela criança. Então isso se chama um processo de adoção. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Deus nos adotou. Agora nós somos filhos de Deus pela doação. Não porque nós somos merecedores, entendam bem. Não, mas porque nós cremos em Cristo. E como nós cremos em Cristo, a nossa comunhão volta para com Deus. Agora nós somos ligados para com Deus, nós somos declarados justos. E nós somos adotados. Agora nós podemos ser considerados como os filhos de Deus. Porque nós somos adotados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Vamos para o tópico número 3. Vivendo como salvos. Tá. A Bíblia relata que Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, declarou acerca de seus discípulos: não são do mundo. Eis um grande desafio. Antes da salvação estávamos no mundo. Após a experiência de regeneração, continuamos no mundo, sem sombra de dúvida. Como viveremos então, né, neste mundo, sendo nós salvos? Vamos lá. Seguros na obra de Jesus Cristo. É fundamental que estejamos seguros quanto à perfeita obra redentora de Jesus Cristo. Por isso o escritor aos Hebreus registrou: pode também salvar perfeitamente seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna! Eterna! Lembra dessa palavra? Oferecendo-se uma vez para tirar os pecados. Dignas de destaques as características da obra de Jesus Cristo, perfeita, eterna e única. Né? Depois eu faço a conclusão de modo em geral aqui desse terceiro tópico. Firmados na palavra de Deus. Em um tempo repleto de instabilidade e temores, os discípulos de Jesus Cristo encontram segurança na imutável e eterna palavra de Deus. Paulo, ele exortou a Timóteo que permanecesse na palavra dele. É tão relevante para a nossa segurança a relação com a palavra de Deus que a primeira investida do maligno semeou dúvida quanto ao que Deus disse
lá para Adão e Eva. Nas Sagradas Escrituras encontramos as simples promessas de Deus: vida eterna, nunca hão de perecer, aquele que começou vai aperfeiçoar a nós, e tantas outras. Terceiro tópico, subtópico, revestidos da armadura de Deus. É imprescindível, enquanto vivermos neste mundo, que estejamos revestidos da armadura de Deus, considerando que dias maus fazem parte da nossa essência debaixo do sol. Vamos lá. Existem algumas coisas que vai fazer com que eu e você, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, não iremos nos distanciar de Deus. Vamos lá. Primeira coisa, ser frequente na igreja. Não que o fato de você ser frequente não vai fazer você pecar, não. Mas quando eu me falo ser frequente, eu me refiro a participar das coisas que a igreja apresenta. Como assim, Tiago? Por exemplo, a igreja tem uma banda, correto? Né? Você procura tocar algum instrumento. Por exemplo, a igreja tem os cultos na rua. Você procura estar no meio ali da organização daqueles cultos na rua. A igreja tem escola dominical. Você procura ali de uma maneira participar da escola dominical de alguma maneira. Isso vai fazer com que você se assegure ainda mais no reino de Deus, até o ponto de você estar dentro da igreja. Quando eu me falo dentro da igreja, eu me falo dentro da instituição. Está dentro da instituição e aprendendo sobre Cristo, sobre Deus. E aí você vai estar praticando a tua vida na instituição. A segunda coisa é a palavra. Ninguém consegue permanecer fiel a Deus se não tiver palavra na sua vida. Como está aqui na armadura, ó, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está no nosso peito, tem que estar cravada em nosso coração. Nós temos que ler ela dia após dia, nós temos que examinar as escrituras dia após dia, para nós termos a nossa vida ainda mais reta diante de Deus. E a terceira coisa é ser revestido por completo. Procurar se aproximar do Espírito Santo, até o ponto de pedir os dons espirituais. Pedir para que Deus venha proteger a sua vida. Como é que eu sou revestido, Tiago? De tanto poder. Se você crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquele que crê no Evangelho, ele é poder de mudança para a sua vida, a tal ponto que vai dar a você um desejo, uma vontade de orar, uma vontade de jejuar, uma vontade de praticar o Evangelho, o evangelismo. Então essas coisas vai te policiar e vai trazer a você uma segurança. E é isso que o novo convertido ele faz. É isso que a pessoa que nasce de novo ela faz. Ela procura congregar, procura examinar as escrituras e procura praticar as coisas que a instituição dela, que ela participa ali, procura realizar. Amém? A conclusão que temos nessa lição, prezado aluno, prezado professor do canal EBD em Foco, acredito que podemos declarar como escaparemos nós se não atentarmos para uma tal grande salvação. Adoremos a Deus por tão preciosa dádiva e no poder do Espírito Santo anunciemos até os confins da terra a bendita e gloriosa mensagem de salvação em Cristo Jesus até que Ele venha. Lembramos que a salvação é um presente de Deus. Como Paulo falou em Efésios 2:8, pois sois salvos pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. Um favor que nós não merecemos foi derramado sobre a vida de cada ser humano. Deus abre o coração do homem, tira as escamas dos seus olhos e faz com que o homem enxerga a podridão que ele está. E então esse homem, mediante essa confiança que Deus deu dentro de um homem, esse desejo, essa chama, o homem pega e deposita a sua vida em Cristo. E a partir daí, ele tem uma vida totalmente regada por Deus. Lendo as Escrituras, praticando as boas obras, eu tenho certeza que nós conseguiremos chegar até na volta do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. E essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco. Amém.